Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Eu não estou lembrando de você especificamente não, tá? Mas eu fico feliz de saber. Sempre que alguém me pergunta que livros poderiam ler para uma vida cristã prática, né, que funcione, e não simplesmente a parte teórica, que é a maioria das coisas que a gente aprende nos seminários, eu falo dos livros do irmão Reagan e T.L. Osborne. Eu mesmo tenho uma história com esses livros. Eu fui esquizofrênico paranoide. A minha família inteira, por parte de mãe, era esquizofrênica. Eu tenho um primo que se matou, um tio que morreu no hospital, outro primo que foi assassinado, todos com problema de esquizofrenia. Parece que, inclusive, que a mãe da minha mãe, né, a avó, a mãe dessa galera toda aí, do tio Joaquim, da tia Rita, a avó também parece que tinha problema de esquizofrenia. Eu não conhecia a vovó, mas me falaram que ela tinha surtos psicóticos de vez em quando e era relativamente perigosa. Então, assim, na minha vida aconteceu do mesmo jeito. Eu tinha 17 para 18 anos quando eu tive o surto psicótico. Tentei matar minha irmã enforcada, foi uma confusão lá em casa. Eu acabei sendo internado no manicômio e fiquei enjaulado, amarrado numa cama de cimento, né? Uma coisa assim, bem traumática. Mas depois de 40 dias, mais ou menos, lá na Casa de Repouso Nosso Lar, na Avenida da Reitoria, em Fortaleza, para quem é da cidade aí vai saber, né? E aí me tiraram de lá, minha mãe assumiu a responsabilidade e depois eu tive que ficar tomando um remédio controlado. Eu tomei esse remédio controlado por um ano e não podia parar de tomar, na verdade. Meu tio, por exemplo, ele tomou remédio controlado a vida inteira, até a morte dele. Entrando e saindo do manicômio, o tio sempre tinha que tomar o remédio dele. E dizem os médicos, mamãe disse que os médicos tinham tido que eu teria que tomar também. E foi justamente pela graça de Deus que alguém soube, que o pessoal me conhecia lá no meu bairro, né? O pessoal soube que eu tinha me convertido e um pastor vice-presidente de uma igreja em Fortaleza, por me conhecer de nome, ele tinha estudado num colégio que eu estudava, quando eu era ainda drogado, do mundão, que eu tinha um cabelo grande, e ele me percebia, né, no colégio. E aí ele disse, olha, disseram para ele, aquele rapaz que estudou com você se converteu. Eu não o conhecia, mas ele tinha me visto uma vez brigando no colégio, que eu era capoeirista também, aí era meio abusado e fazia umas coisas assim que eu não devia. E ele me conheceu, me viu e me conheceu, né? Aí o que aconteceu? Ele foi atrás de mim, ele soube que eu tinha me convertido, foi atrás de mim, se apresentou e disse que queria me abençoar. Aí fez uma vigília com a gente até às 5, 6 da manhã. Pela manhã ele me levou na casa dele e me apresentou uma biblioteca que ele tinha e me deu um livrinho fino do irmão Reagan, chamado O Homem em Três Dimensões. Naquela época eu não entendia nada, não sabia nem pronunciar o nome, né? Eu chamava de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin. Aí depois é que eu fui estudar inglês, né? E fui entender que ele era um americano, etc e tal. Mas eu ainda tomava remédio controlado. Mas lendo os livros do irmão Reagan, Kenneth Reagan, o pai, né? Não é o filho, Kenneth Reagan Jr., mas o pai. Lendo os livros dele, conheci sobre T.L. Osborne, li também os livros de T.L. Osborne, e lendo esses livros fui mergulhando, fui aprendendo sobre o amor de Deus, a graça de Deus, a vontade de Deus em libertar os homens, em tanto trazer a salvação para o espírito quanto para o corpo, que a cura fazia parte das bênçãos de Deus para todos sem exceção. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Chegou um dia que eu estava tão convicto de que era da vontade de Deus a cura, porque Jesus teria levado em seu corpo sobre o madeiro as nossas dores e as nossas enfermidades, e foi pelas suas feridas que nós fomos sarados, que eu decidi que não queria mais tomar remédio controlado, que eu ia receber a minha cura pela fé, etc e tal. Minha mãe ficou muito nervosa, muito preocupada. Ela não queria que eu fizesse isso de jeito nenhum. Ela tinha convivido com o meu tio quando ele parava de tomar remédio e ela perdeu um filho, o que seria a minha irmã mais velha, por causa de um desses surtos do titio, quando ele estava sem a medicação. Então ela não queria de jeito nenhum que eu fizesse a mesma coisa. Só que agora eu era crente, né? Tava indo para a igreja, assim, meio doida ainda, mas tomando remédio e tudo mais. Só que aí eu já estava muito convicto para que ela conseguisse me fazer voltar atrás. E quando ela viu que não aconteceu nada e eu continuava relativamente bem, né? Porque eu ainda tinha umas loucuras, assim, uns surtos, umas assombrações. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui ficando bom. Faz mais de 30 anos que eu não tomo esse remédio, né? Eu acho que eu parei de tomar ele em 1990, se eu não estiver enganado. Me converti em 89, 90, comecei em 90 ao final de 89 e depois de um ano, aí eu parei de tomar o remédio e logo depois eu já comecei a pregar, né? Eu parei de tomar o remédio e comecei a ler o Novo Testamento, ler os livros do irmão Reagan e fui curado, né? E de lá para cá, eu não parei de ler os livros do irmão Reagan, inclusive estudei inglês justamente por causa dele, porque eu queria ler os materiais dele em inglês, que eu não tinha acesso, que em português naquela época eu acho que só tinha
livros dele. Hoje em dia, graças a Deus, existem talvez até centenas traduzidos para o português, eu não vou saber dizer quantos. Então, toda pessoa que realmente quer entender um pouco do cristianismo real, de forma prática, como o Novo Testamento deveria ser interpretado de fato, eu só indico os livros deles. É totalmente, é maravilhoso, é muito bom, tá? São excelentes. E quem não lê ou não conhece ou não gosta é porque não sabe o que realmente é ensinado ali. Os que pensam que sabe, talvez tenham lido alguma coisa de outras pessoas que falaram, algumas frases, algumas coisas que o irmão Reagan disse que ele não foi muito feliz, e aí o pessoal criou preconceito contra ele. Mas o irmão Reagan é muito, muito, muito bom. Ele e T.L. Osborne, tá? Aí o pessoal diz assim, Natan, mas algumas pessoas dizem para mim, né? O irmão Reagan é herético, ele não sei o que, isso e aquilo outro. Eu não tenho nem a chance de poder discutir intelectualmente com alguém sobre os livros do irmão Reagan, porque se não fosse por ele, eu não estava nem aqui como crente para você vir dizer para mim que ele não presta, né? Você só pode dizer para mim que o irmão Reagan é herético porque o livro dele me curaram. Porque se não fosse por ele, nem crente eu seria. Não teria nem conseguido receber a minha cura. Então, assim, eu não tenho a opção de poder decidir se eu gosto ou não gosto. Eu devo a minha vida a ele, né? Porque eu fui curado pelos livros dele. Eu sou igual àquele cego que não enxergava, né, desde o nascimento, e aí Jesus cura o cego, aí depois os religiosos vieram dizer para ele que ele não podia dizer que foi um homem que curou, porque isso era herético, era blasfêmia, iam botar ele na fogueira, iam queimar. E aí o cego disse, olha, eu não sei o que, é que eu posso dizer. Aí, não diga que foi ele que curou, não, diga que foi Deus. Dá glória a Deus, esse homem ele é pecador, é endemoniado, ele tem demônio. Aí o cego disse, olha, se tem demônio eu não sei, eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Eu só sei disso, né? Eu sou igual esse cego aí, esse ceguinho, né? Eu não sou ninguém, só sei que eu era doido e não sou mais. Né? Eu era esquizofrênico e fui curado. E foi por causa dos livros do irmão Reagan. Então, quem quiser discutir, se presta ou não presta, vão discutir para lá. Vocês não podem nem discutir comigo porque eu não faço parte dessa categoria. Eu não tenho a opção de gostar ou não gostar. Né? Eu devo a minha vida para ele. Entendeu? Aí é isso, gente. O irmão Reagan é muito bom. Reagan, T.L. Osborne, bom, bom mesmo de verdade. É a coisa melhor que tem para você fazer, para você crescer espiritualmente, tá? E depois você vai amadurecendo, através da leitura, você vai tirando as espinhas de peixe que tiver num livro ou no outro, uma coisinha ou outra, mas você não vai perder com isso não, só vai ganhar, viu? Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.